para já, este Mercosul, no que toca à sua intenção de estabelecer um acordo de livre comércio com a União Europeia, parece ser um gigante com pés de barro, porque, e como diz o presidente francês, insere-se num contexto internacional completamente mudado. Segundo o presidente francês, nas negociações não há ou não haverá, não sei se foram essas palavras exatas, mas parece que terá dito que não há a consideração sobre a biodiversidade e também outras matérias afins, e também o próprio contexto internacional em si, e as divergências internas da própria União Europeia. Basta ver que nos Países Baixos emergiu, inclusive, um partido que agora faz parte do Senado dos Países Baixos, que é contrário a este acordo de livre comércio com o Mercosul. Este partido é muito interessante, porque daí se poderá depois expandir essa ideia de oposição a acordo do género com os demais blocos geoeconómicos mundiais. Basta ver que os Estados Unidos até agora não têm este acordo de livre comércio com a União Europeia, justamente por oposição dos agricultores, enfim, reunidos ou não. Quer dizer, há aqui uma preocupação, mesmo no seio dos países da União Europeia, em relação às condições deste acordo de Mercosul, porque temem que os seus mercados poderão ser, de certa forma, inundados com os produtos agropecuários dos países do Mercosul, desde a produção, enfim, as carnes, os bifes, né? Sabendo que a Holanda é um dos grandes produtores mundiais dos bifes, e também outras matérias afins. E depois também há precondicionante que havia antes sobre a preservação da Amazônia, que o governo brasileiro parece ter conseguido, porque há dados que dizem que, desde que ele chegou ao poder, há uma redução drástica do desmatamento da Amazônia. E depois há também uma divergência interna no seio dos próprios Estados de Mercosul, com o Uruguai, cujo presidente visitou recentemente a China, e nós também aqui já analisamos esta matéria. Se pretende que, ao invés de estabelecer-se um acordo de livre comércio com a União Europeia, se estabeleça com a China, não é? Então, nessas condições, e também visto que a Argentina elegeu um presidente cuja campanha eleitoral foi feita também criticando este modelo econômico, se questiona como é que se poderá decidir os caminhos a seguir com a União Europeia no que toca a um eventual acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. À frente do Mercosul será substituído. Dizem que o Paraguai, nos próximos 6 meses, não se empenharia a levar a cabo essas negociações. E também há uma divergência interna entre o Paraguai e o Uruguai, porque enquanto o Uruguai tem relações diplomáticas com a China, o Paraguai, em função do reconhecimento diplomático de Taiwan, não tem relações diplomáticas com a China. E, de consequência, um eventual acordo comercial de livre comércio entre Paraguai, entre Mercosul e a China, passaria eventualmente por obrigar o Paraguai a ter que reconhecer a China popular e não a China de Taiwan. E também há uma divergência ligada a uma preocupação do Uruguai em relação à retirada da chamada tarifa externa comum, que obriga os Estados-membros do Mercosul a terem que estabelecer relações comerciais de livre comércio dentro do mecanismo do Mercosul e não de forma individual. Ou seja, há aqui muitas incongruências, muitas divergências, muitos empecilhos e reticências que poderão levar ao não cumprimento, mais uma vez, deste acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia, que já data há mais de 20 anos, os princípios gerais que foram adotados em 2019. E também uma outra nota que tem a ver com a natureza dos governos do Mercosul. Nesta altura, o único governo de esquerda é o governo brasileiro. Os outros todos são governos de direita e na configuração de relações comerciais, sobretudo no que toca a certas matérias ligadas à justiça climática, não é? Por exemplo, a preservação da Amazônia,
os de direita são céticos, ao passo que os de esquerda tendem a acreditar que há mesmo mudanças climáticas. Nessa componente também há o risco de que os governos de direita não poderão aceitar, eventualmente, a preservação da Amazônia como uma precondição para o estabelecimento de um eventual acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia.